Eu sou o pastor Valmir e estou aqui para mais uma lição da palavra do Senhor. Vida de paz, atitude do cristão dos últimos dias. Estou baseando este assunto em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Atitude do cristão dos últimos dias. Vida de paz. Talvez está sendo assim bem escasso no meio ao caos, no meio à dificuldade, no meio à dor, né? No meio ao sofrimento, até falar de paz. Mas essa expressão que nós vamos usar hoje, essa frase, por sermos achados por ele em paz, dentro deste versículo 14. Então essa expressão vai nos sugerir pelo menos aí três coisas: fundamento sólido, né? Posicionamento e estabilidade. Então ele diz: por serdes achados por ele em paz. Por quem? Por Deus, por Jesus na sua volta. Pedro está falando dos últimos dias, dos últimos tempos, do caos, do cataclismo universal do planeta, do cosmos. Então, nós estamos vendo que ele está falando de contexto bem difícil, de dor e de sofrimento. Então, vida de paz, atitude do cristão dos últimos dias. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o fundamento sólido, quer dizer, como ter uma vida de paz, como ser achado em paz, sem que haja um fundamento, uma estrutura, uma base. Eles, ali no caso o apóstolo Pedro, com os cristãos, experimentavam este fundamento e ele estava sugerindo com essas palavras que se mantivessem fiéis. Então, por que isso? Por que o fundamento sólido? Porque é referência do próprio nome do Senhor Jesus. Então vamos buscar aí na palavra alguns textos bíblicos que vai nos dar justamente este alicerce, porque é referência do próprio nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, lá em Isaías, a descrição do nome do Senhor Jesus refere-se ao príncipe da paz. Então, tem uma estrutura, tem um alicerce. Então, quando Pedro fala sobre isso aqui, ele está falando de uma forma tremenda, não é? Jesus, a referência do seu nome é príncipe de paz. Aqui também diz, porque ele é o próprio alicerce. No caso, o próprio Jesus disse que ele é o próprio alicerce da paz. João 16,33 diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus disse assim: transfiram essa realidade para mim. Eu sou o alicerce, eu sou o fundamento. Vocês precisam estar apoiados em mim. Também porque a paz de Jesus é diferente do mundo. A paz que Cristo oferece não é essa paz que nós pensamos e da maneira como nos é passada. Não. A paz de Jesus é diferente da do mundo. João 14, 27, ele mesmo diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O contexto ali era de guerra, o contexto era de prisão, o contexto era de uma paz forjada em cima de armamento, de uma estrutura, né, de guerra. Então, a gente pode ver isso, que a paz de Jesus é uma paz diferente, ela vem do próprio Deus. Também ele diz que essa expressão vai nos sugerir porque está além da compreensão humana. Nós não compreendemos e não podemos, às vezes, entender como que, às vezes, pessoas passam por situações, diversas situações difíceis, de crise, de dor, e por que eles se mantêm em paz, não é?
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estáis inquietos por coisa alguma, não é? Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com as suas graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tremendo. Então, essa expressão irá nos sugerir um fundamento sólido. E dentro deste tópico, fundamento sólido, porque é a ação do próprio Deus. Vamos pensar que é a ação do próprio Deus. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, pois ele confia em ti. Nós vemos aqui uma promessa e um compromisso. Como sempre falo, a palavra de Deus ela é composta de duas partes, promessa e compromisso. Promessa é que Deus vai conservar em paz. Mas quem? Aquele cuja mente está firmada nele, no Senhor, e confia nele. Então, quando Pedro diz, por serdes achado por ele em paz, por serdes achados por ele em paz, ele está sugerindo, nos vem à mente a ideia de um fundamento, de uma estrutura sólida, direcionada para o próprio Deus. Também, por serdes achados por ele em paz, vai nos sugerir que precisa haver posicionamento. Isso mesmo, um posicionamento. O texto não está falando, mas quando diz por seres achados por ele em paz, dá a ideia de que você vai ter uma posição, você vai fazer algo, né? Então, isso aqui vai nos dar o seguinte: se desfaz dos seus conceitos de paz aparente. Quer dizer, o posicionamento é de se desfazer dos conceitos de paz aparência. Às vezes nós não queremos isso. No meio de uma sociedade consumista, no meio de uma sociedade que prevalece eu preciso ter, eu preciso adquirir, eu preciso conquistar, eu preciso empreender, não é? Então, na verdade, às vezes nós não queremos nos desfazer desse conceito, dessa ideia que às vezes nós precisamos ter alguma coisa, ou conquistar alguma coisa, ou ser próspero em alguma área para eu ter paz. Então, esse posicionamento de justamente abandonar, né, conceitos de paz aparente. Não estou dizendo aqui que você não vai crescer, que não vai prosperar. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando são conceitos que foram colocados às vezes na gente pela mídia, pela sociedade, que eles precisam ser retirados. Eu vou lutar para ter, mas se eu não tiver, a minha estrutura tem outro fundamento. Então eu preciso me desfazer desses conceitos de que eu preciso ter, eu preciso adquirir, eu preciso conquistar, eu preciso empreender para ter paz. Não, a paz de Jesus não é essa. Também, qual é o posicionamento? É aquele que caminha na direção oposta pelo conhecimento e busca. Como assim? Agora, se você entendeu que existe um fundamento, você leu os textos, você está ouvindo esta palavra, você está vendo que a referência do próprio nome de Jesus e vão as referências do Deus poderoso, Deus que produz paz, a paz que excede todo o entendimento. Agora eu preciso me desfazer, com o posicionamento, me desfazer, caminhar na direção oposta pelo conhecimento e busca, não é? Isso aí nós temos que nos envolver com Deus, suas verdades, o seu reino. Às vezes nós estamos com a visão errada, nós estamos pensando de uma maneira errada. A paz tem sido furtada dos nossos lares, dos nossos momentos, por falta de quê? Falta do envolvimento com Deus, o envolvimento com suas verdades e o envolvimento com seu reino. Alguém disse certa vez assim, um filho falou para o pai, pai, o avião é pequeno. E o pai ficou quieto e falou, será? Eu estou falando assim do meu jeito, mas será que é pequeno mesmo o avião? Então o pai levou o filho lá no aeroporto, ele estava falando de Deus, é claro a referência, e mostrou o avião. O avião é pequeno ou e não, o avião é grande. Ele estava se referindo, claro,
perguntando sobre o tamanho de Deus na ilustração. Então, às vezes, nós temos uma visão errada porque nós estamos longe, né? Nós estamos longe de Deus. Nós estamos longe das suas verdades e longe do seu reino. Então, qual é a tendência natural? A nossa limitação humana vai nos levar a nos prender aqui, aos conceitos daqui. Eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso empreender para ter paz. Então, quando essa estrutura ela é abalada por problemas, a paz é furtada na nossa vida, do nosso lar, do nosso casamento. E também qual é o posicionamento? Tomar posse desta realidade. Comece a vivê-la, praticá-la. Como assim? Isso, comece a viver a experiência com Deus. Tome posse desse Deus que o nome é Príncipe da Paz. Tome posse que Jesus é o próprio alicerce, eu estou lendo aqui, né? Porque tome posse que a paz de Jesus não é esta paz forjada por bens, né? Por uma casa toda protegida, com uma arma dentro de uma gaveta. Não, essa segurança, essa paz é a paz do homem. A paz de Jesus é diferente. Tome posse, não é, da paz que está além da compreensão humana. Não é? Tome posse dessa paz, porque é o próprio Deus que a concede àquele que é fiel. Então você precisa envolver-se com Deus, suas verdades, seu reino, e tomar posse dessa realidade. Deixe nas mãos de Deus aquela questão. Não, você não vai lutar por seus direitos? Sim, você pode lutar por seus direitos, mas primeiro comece deixando nas mãos de Deus. Quando Pedro diz aqui, por serdes achados por ele em paz, é que algumas circunstâncias, algumas coisas precisam ser deixadas nas mãos do Senhor para que ele resolva, ele tome as diretrizes e descansa no Senhor. É como você tivesse aquela tranquilidade, não é? Ao fim do dia, numa tarde bonita, de um dia sentado numa varanda, aquela brisa suave correndo, e você pode ter os seus problemas, mas você olha para o Senhor e olha para Deus, você tem uma realidade diferente, porque você buscou a visão de Deus, envolveu-se com Deus, com as suas verdades. Então, esse posicionamento agora na direção deste fundamento, você precisa se posicionar sobre esse alicerce. E para encerrar, não é? Quando diz por serdes achados por ele em paz aqui em Pedro, essa expressão vai nos sugerir que precisa haver estabilidade. Olha o que ele diz aqui, por ele em paz. Você precisa ser achado por ele em paz. Quer dizer, se você não sabe quando Jesus vai voltar, quando Deus vai executar o seu julgamento, então como você vai viver uma vida de paz? Sugere estrutura, fundamento sólido, isso sugere posicionamento e sugere estabilidade, uma vida de paz, uma vida estável. Como que pode um cristão, na maioria do seu tempo, do seu dia, ele viver um momento de sofrimento, de angústia, de agonia, o oposto da paz que Jesus oferece? Então, a estabilidade. Jesus não prometeu uma vida isenta de problemas. Jesus não prometeu isso. Se alguém disser, está mentindo contra a palavra do Senhor. Ele disse assim, que no mundo tereis tribulações. No mundo vocês vão ter problemas. No mundo vocês vão ter lutas. Mas eu mesmo assim não deixo a minha paz sobre vocês. O apóstolo Pedro aqui também não exclui os problemas na caminhada cristã. O próprio texto anterior vai sugerir um contexto de caos, um contexto onde todas as coisas vão ser consumadas. Timóteo vai estar falando antes sobre a questão dos homens dos últimos dias. Então, a palavra, os apóstolos não excluíram os problemas na caminhada cristã. Quer dizer, a paz ela precisa ser uma vida de estabilidade. E precisamos aprender a nos equilibrar até em meio ao caos. Então, estabilidade, quando diz, por serdes achados por ele em paz,
sugere estabilidade. Então Jesus não prometeu uma vida isenta de problemas, o apóstolo Pedro também não prometeu, e nós precisamos então agora tomar posse disso e nos equilibrar em meio ao caos, em meio às dificuldades. Tem dias que são dias tranquilos, tem dias que tudo vai bem, tem dias que quando você acorda é uma maravilha, mas tem dias que os problemas vêm, as lutas, às vezes o choro, a tristeza e a paz por algum vizinho, por alguém, ela parece que vai ser furtada. Então precisa haver o quê? Uma estabilidade. Mas como que vai haver estabilidade se não houve posicionamento e se não houve fundamento? Então precisamos buscar fundamento do Senhor, na sua estrutura espiritual, posicionarmos-nos sobre esse alicerce que nos desfazer das nossos conceitos, né? E buscar um envolvimento com Deus e buscarmos agora sim uma estabilidade no Senhor. E estar com o cristianismo, quando mostra essa verdade, é interessante que Jesus, os apóstolos mostraram que não basta simplesmente dizer que é. Agora precisa se caminhar na direção de uma estrutura estável. E como ter estabilidade quando você está em cima de um alicerce sólido, como você caminha nessa direção. É interessante que, se nós olharmos uma construção, ela balança. Ainda mais ruas onde tem buracos, passa carros pesados, elas balançam. Um prédio talvez de 20 andares, qual seria a sua oscilação, o seu balanço? Se você não sabe, eu também não sei, pesquise aí na internet, dê uma olhada, veja a questão de estabilidade, balanço, as pressões do vento sobre um edifício de 20, 30 andares. E você ficará surpreso que mesmo ele estando balançando, mesmo ele estando sofrendo a ação do vento, a ação do solo, das pressões, ele é estável porque tem um alicerce sólido, ele não vai desabar. Assim a nossa vida de paz, ela precisa ser constante, equilibrada. Então esta é uma atitude do cristão, de nós cristãos dos últimos dias. Que o Senhor possa te abençoar, né, poderosamente na sua casa, na sua vida, na sua família. Então coloque fundamentos sobre a sua vida cristã. Viva uma vida de paz, estável. Muito obrigado pela sua participação, né? Se você gostou do vídeo, se foi útil para a sua vida, para a sua história, né? Se inscreva, curta, compartilhe. Que o Senhor te abençoe.